E nós estamos retomando, então, né, o estudo nosso do SIC. Estamos retomando aonde nós estamos vendo sobre a concepção pelo poder do Espírito Santo, né? A gente já viu Já, o a parágrafo 2 câmera do se ajeita, olha que legal. no, concebido pelo poder, nascido da Virgem Maria, nós já Uhum. vimos sobre a Imaculada Conceição, já vimos sobre a resposta de Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Vimos sobre a maternidade divina de Maria e sobre a virgindade de Maria, né? E agora nós vamos entrar no Maria sempre virgem, né? Que uma coisa é a virgindade de Nossa Senhora, que, por exemplo, os protestantes eles aceitam, né? A virgindade de Nossa Senhora. Mas nós católicos nós cremos que Nossa Senhora ela sempre foi virgem, mesmo depois do nascimento, né? Ela manteve a sua virgindade, né? Então Maria sempre virgem é diferente, são duas características, né? Uma é antes do nascimento e a outra é depois do nascimento. Ou, ou seja, Nossa Senhora vivia com São José de uma maneira, né, de irmãos mesmo, né, de irmandade. Ela não tinha a cópula com São José. É o que nós cremos pela Igreja Católica. Vamos começar? Quer começar a ler, Márcio, para a gente? Pode ser? Bom, vamos lá. Maria sempre virgem. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Aepartenos, pronunciei Aepartenos, sempre virgem. Sempre virgem. A isto objeta-se, por vezes, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, seus irmãos, Mateus 13:55, não são os filhos de uma Maria discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, conforme uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Jesus é o filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria entende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. Até aqui, então. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre isso? Não, parece que naquela época lá, quando eles mencionavam irmão, a palavra, né, era a mesma coisa para irmão de sangue e os amigos que eles tinham, entendeu? Os parentes. Exatamente. É, então aí que cria uma certa dificuldade, né? E também Sim. só pegando um gancho aqui, quando Jesus falava mulher, eu não estou pronto para a mãe dele, para nós, quando essa designação mulher dá um sentido meio grotesco, Pejorativo, né? mas Menor. naquela época lá era normal falar dentro da relação materna e tudo mais, entendeu? Não, Então a gente tem que mas ter uma certa entendimento disso daí. não, mulher é a mulher lá que É Deus a mulher fala do lá. Gênesis, né? Não, Não, É a mas mulher do ele fala para Gênesis. a mãe dele, tá? ele fala, mas é a referência da mulher que foi falada já lá em Gênesis. A mulher, quando ele Exatamente. fala mulher, não estou preparado ainda. A Então, minha hora porque ainda não ela é chegou. a mulher anunciada lá atrás na Bíblia. É. Né?
Ele faz referência à mulher na dignidade máxima. É isso mesmo que você está dizendo, Rogério. Não existe um valor que Pejorativo. diminua, né? Uhum. Mulherzinha, não é uma mulherzinha. Ele está falando da mulher, aquela mulher de Gênesis, né? Uhum. Do mesmo jeito que ele se referencia como o filho do homem, né? Ah, Então, ele é o homem, na realidade, né? E Nossa Senhora é a mulher. Então, é uma dignidade bem distinta. Essa palavra de Mateus, onde fala dos filhos de Maria, vocês se lembram dela, né? Dos irmãos. E os nossos Exato. irmãozinhos evangélicos, eles falam muito disso como uma prova que Nossa Senhora teve filhos, né? Mas é Mas outra Maria. essa Maria é a Maria do Calvário, que se chama, né? Que no Calvário tinha as três Marias, né? Tinha a Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, tinha a Maria Madalena, tinha a Maria do Calvário, né? Essa Maria do Calvário era esposa de Cleófas, né? Exato. E era Maria tudo de meio Cleófas. família, né? Cleófas era tio de Jesus e vinha, eles eram bem familiares. Então, a familiaridade se Pequeno, considerava você irmãos, né? tem. Irmãos. Na Bíblia, a Ave Maria tem uma palavra que fala que Jesus era primo de João Batista, né? Uhum. Mas na realidade esse primo é uma tradução que eles colocaram, mas a palavra que designa também era irmão, né? Então não existe a palavra primo para no aramaico, né? São todos irmãos em Irmãos. graus diferentes, né? Então é isso mesmo. Eu só estou confirmando, Rogério, o que você mesmo falou. não, mas é a Na verdade. época, O certo seria quando fala irmão e primo, e não os amigos, né? Tá certa a Sim, correção. são os parentes, né? Quem é Uhum. exato. parente de sangue é irmão. Lembra de Moisés e Ló, né? Ló era aquele que estava lá Quero em, mulher. Sodoma. em Sodoma, né? Tal. O Ló, na realidade, era sobrinho de Abraão, né? De Ele Moisés. era rico, tudo, tinha as suas tribos, eles andavam juntos, né? E eram numerosos, mas e ele sempre se referencia a Ló como irmão, né? O meu irmão, né? Mas na realidade era um sobrinho dele. Então a parentela, né? Quem é parente é irmão, né? É isso, né, Jair? Eu queria só falar uma palavrinha que, lá no passado, quando estudei, eu recordo dessa palavra. Alguma coisa que representa, assim, morar junto, morar perto. Então, ali era um sistema patriarcal, né? Então, tinha o patriarca lá, aquele que era o chefe, e depois tinha várias famílias, mas moravam junto. Eles tinham uma aproximação de moradia. Isso está há muito tempo. Eu não posso confirmar hoje se isso tem uma contribuição no relacionamento deles ou não. Não dá para afirmar. Mas a vaga lembrança é que esse fator é muito interessante. O fato de morar junto formava uma família maior. E ali tinha os primos, tinha que era Sim, diferente, né? Hoje você é casa diferente de e hoje, né? vai. Hoje nem casa mais, já vai morar no apartamento sozinho, né? Hoje em dia não se casa entre primos, né? Mas lá, Antigamente, então, no judaísmo é normal, né? Principalmente na então, época antiga, né? então, o reverso é esse, né, Exato? Aqui separa, mesmo antes de casar, que ela quer morar sozinha no apartamento. Lá eles se juntavam, que era o quê? Um fator preponderante de sobrevida. Certo. eram tribos, né? As tribos, né? Exato. Eles ficavam fechados nas tribos, né?
A E na gente, organização de uma tribo, na organização de uma tribo, tinha o líder, como o Jair falou, que era Sim. o líder da tribo, e as pessoas que estavam lá, dependendo da geração, se chamavam como filhos. Então, por exemplo, o líder e a sua esposa, os que seriam os sobrinhos, os que estão na mais ou menos, são os filhos dali, ok? Porque é os filhos do líder daquela tribo. É onde se identificavam. Você vê uma coisa que veio depois, no passar dos anos, já na civilização europeia, você vê muitos descendentes de português, espanhol, italiano, que se você olha no sobrenome, você vê o nome da cidade. Por exemplo, no meu caso, eu tenho Ávila, que a minha família vinha de Ávila. Porque isso já vem um passo à frente, aonde a pessoa já não era mais ligada ao líder, mas sim à cidade que é basicamente a mesma A coisa. comunidade, né? A Exato. tribo, né? Então era exato. Então eu sou um filho de Ávila, ok? Eu sou um filho da Entendi. cidade de Ávila, do mesmo jeito. Uhum. Só que isso é bem recente, né? Na época de Sim. Jesus Cristo era como eles não tinham uma cidade e sim uma tribo que era mais nômade, movia no deserto, né? Era ligado à pessoa. Sim. Mas lembrando que também eles eram muito rigorosos com relação à consanguinidade, né? Sim. A hereditariedade, né? Então, por exemplo, Jesus era da tribo de Judá. Ele nunca viveu nessa tribo, mas ele tinha a sua descendência da tribo de Judá, que era a mesma de Davi, né? Então, Isso. Davi pertencia à tribo de Judá e assim por diante, né? Então, todos eles eram irmãos consanguíneos, né? Na realidade. naquele livro daquela mística, que eu não estou lembrando o nome dela, A Santa Catarina Emerick. ela fala de todos os primos e as irmãs de Nossa Senhora, e nós fizemos que nem se fosse um Árvore. gráfico. Árvore Árvore. genealógica. E eu vou falar para o Rogério postar no. Ai, que bom! Ah, É você já daí, tinha falado isso, Rogério, que você ia e aí postar a pra gente, gente. porque eu não lembro agora para falar, mas aí mostra direitinho quem era irmã de quem e quem era quem. Né? Sim, de Joaquim, dos Isso. avós, É, dos avós de Cristo, né? nós fizemos esse gráfico. Ai, que legal. Rogério, coloca pra gente depois isso, tá bom? Tá legal. Maravilha. Vamos continuar? Uhum. A maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento dessa missão por Maria em favor de todos os homens. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus em encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu pai segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe segundo a humanidade. Mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Jesus é, Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. O primeiro homem formado da terra era terrestre, o segundo homem veio do céu. A humanidade de Cristo é, desde a sua concepção, repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. É da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, que nos recebemos graça Nós. por graça. Nós recebemos graça por E graça. nós recebemos. Sim, lembrando que o Espírito Santo ele sempre foi dado durante até o Antigo Testamento, né? Mas era sempre um espírito sobre medida. Ele era dado a Elias, né?
uma porção do Espírito Santo, né? Então, aí vem Eliseu, né, Jair, que pede uma porção dobrada do Espírito Santo, não é isso? Né? Acho sim, creio que sim. Ele pede uma porção dobrada do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele sempre foi dado sobre medida para a missão a qual aquele pessoa era atribuída, seja um profeta, sacerdote, rei, sempre havia a missão. Porém, em Jesus isso mudou totalmente, né? A, 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 a encarnação dele, né? Ela trouxe para nós a plenitude do Espírito Santo, né? Jesus era pleno e essa plenitude ele derramou sobre nós. Então, em Pentecostes não houve uma porção do Espírito Santo, houve um derramamento da plenitude do Espírito Santo, né? Hoje a igreja tem a plenitude do Espírito Santo, não é uma unção pelo Espírito dada para uma missão plena, não, é plena, né? Ela é plena, é distinta do Antigo Testamento, né? Oswaldo, além de ser plena, quando Jesus vai subir ao céu, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, Sim, havia essa que você acabou de falar, é a plenitude total, quer dizer, total. Ele não vai mais eh, depender de nada para mandar o Espírito Santo em Pentecostes, né? sim, exatamente. E em Pentecostes se realiza o início dessa plenitude nos tempos da igreja, né? Exatamente. A hora e vez do Espírito Santo. Exato. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito da fé, no Espírito Santo da fé. Como Pela fé, acontecerá ó, isso? o nascimento pela fé, né? O O novo novo nascimento do Espírito nascimento Santo dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. pela fé, exato. Como acontecerá isso? A participação na vida divina não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O acolhimento desta vida é virginal, por ser ela totalmente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Olha, Maria é interessante isso, né? Que está dito aqui, ó. A participação da vida divina não vem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, nem de Deus. O acolhimento desta vida é virginal, né? É uma vida nova que não existia. Então, ela é uma coisa recente, é uma coisa que surge e ela é pura por si só, porque ela não existia antes. É uma vida nova, né? é o que você sempre cita. A gente, nós humanos, nós procriamos, ou seja, nós criamos com a ajuda de Deus. Jesus Cristo não veio desse tipo de criação. Ele foi realmente através do Espírito Santo e somente através do Espírito Santo, sem a participação da carne. É o que fala aqui. Exatamente, sem a participação da carne. É algo novo que surgiu e não existia, né? Criação, né? Não existia. Por isso não era maculado, porque não existia antes, né? Né? Continua? Sim, vamos Pode. lá? Mas, ó, é, eu acho que está misturando um pouco, Martin. É assim, no- não Nossa Senhora, lembra que ela é imaculada? Sim, Sim, Ela foi concebida diferente como um ser que é também. totalmente diferente de qualquer um de nós, porque ela é imaculada.
pelo Espírito Santo também, entendeu? Aí, Jesus, quando você lê lá em cima, ele fala que da natureza dele é divina e humana por causa dela, entendeu? Sim, Então, assim, ele sempre existiu. Ele, para nascer Sim, aqui, ele como precisou dessa Deus. natureza humana, entendeu? Então, assim, o que eu sinto que é novo é Nossa Senhora, entendeu? Porque Jesus, ele sempre existiu. Só que quando ele vem dela, ela também teve que ser um ser humano Imaculado. totalmente único, entendeu? Porque senão. Sim. Aquele livro que eu dei para vocês lá dos 33 dias de. Ele explica, eu não estou conseguindo lembrar a palavra, mas a Nossa Senhora, ela é concebida e o Espírito Santo é o não concebido porque ele existe, mas é como se fosse um, entendeu? Porque ele sempre esteve com ela. Uhum. Depois eu vou achar a palavra e falo, que a minha cabeça não está bem. Isso. Os pais de Maria foram preparados para conceber sim, Maria, e Maria foi concebida diferente de nós, sim, sim, imaculada, sem o pecado sim, original. Então, E isso fez o lado humano, o nosso lado, o lado carne de Jesus, ser diferente do nosso lado, sim, porque o lado humano dele, ele tem os dois lados, o lado humano e o lado Deus, o lado espiritual. O lado espiritual, lógico, que ele já era Deus desde o princípio dos tempos, tá? Mas ali dentro, o lado humano dele que veio de Maria já era completamente diferente de nós, e a concepção não foi concepção, foi criação. Ele não teve a participação do homem masculino. foi geração, não criado, Geração, gerado, não criado. não Exato. criado. É. Isso, E não foi procriado. Quer dizer, não teve a isso. participação Não teve uma humana para isso. procriação. Exato. Exatamente. Agora, aqui está insistindo na virgindade de Maria, né? É isso? Uhum. Né? Isso é No- para no- dizer que não houve realmente nada humano. Isso, em função da pureza, né? É, Da pureza da gênesis dela, né? é. Está E falando tem, de Nossa Senhora, né? e tem algo a mais aqui que é diferente, porque diz que Maria continua virgem mesmo após a concepção. E isso é completamente diferente de qualquer outro parto que você tenha, de qualquer Sim, outro humano que você tenha. Então tem sim, mais mistério atrás disso do que simplesmente o que a gente está falando aqui. Porque até onde sim. eu entendo, Maria não participou das dores do parto. Ela não teve isso, porque Deus. Não, não, E isso é completamente diferente de qualquer outra sim. gestação e nascimento de nós. Tá? Porque as dores do parto é aquilo que está lá em Gênesis 3, né? Ah, porque pecares, a partir de hoje terás dores do parto, terás Exato. sofrimento, se submeterás a seu marido, e você, homem, labutará pelo alimento, né, no seu trabalho. Ou seja, é tudo consequência do pecado original. A partir do momento que esse pecado ele não mais está inserido na pessoa, as consequências não têm, né? Exato. Eu acho que a Vânia foi buscar o livro, acredita isso, Eugênia? Eu Eu acho vou que sim, continuar. viu? Esqueci, né? Tá bom. Maria é Mas, virgem. olha lá, ela achou o livro lá, achou o livro, vamos ver. Vamos ver o que ela achou. não, continua, por favor. Eu estou Ah, procurando a é? passagem, sim. Então tá bom. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal da sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. Sua fé lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Maria, Beatur es Maria percipiendo fidem Christi, quam concipiendem carnem Christi. Maria é mais bem-aventurada por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Amém, amém, né? Maria é, A fé de Cristo, o Martin, ela recebeu
na própria concepção dela, na Imaculada Conceição, porque Maria, mas ela não foi remida por Cristo? Foi, porque todos nós fomos remidos. Ela foi pré-remida, né? Então, Antes de nós, né? essa graça, essa fé que ela recebeu, né, foi no ato da sua concepção, é aquilo que possibilitou tudo, né? Ela A foi Vânia preparada. encontrou alguma coisa. Ó, é assim, esse livrinho aqui tem em português, viu? Não sei se vocês já leram, mas é a semana, porque ele é feito dia após dia, mas é escolhido um santo. Então, é São Maximiliano Kolbe que fala isso, tá? Coube, certo? Então, ele fala assim que a Imaculada agora vai ser difícil eu ficar traduzindo. A concepção é divina, mas aquele que eu estou falando não é de Maria, é do Espírito Santo. Em outras palavras, Kolbe acredita que há duas imaculadas concepções, a de Sim, Maria e do É, de Espírito Jesus. Santo. exatamente. Maria é a criada Imaculada Concepção e Sim, o Espírito Santo é não criado Concepção. Em outras palavras, ele antes de existir Maria, por toda a eternidade existia a não criada concepção do Espírito Santo. sim, Então, é nesse sentido que eu quis falar. Aí ele fala assim que Nossa Senhora sempre teve o Espírito Santo, entendeu? sim. Ele fala assim que o Espírito Santo é uma concepção no senso que é a vida e o amor que vem do amor de Deus e do Filho, entendeu? Sim. Sim. É, É é muito bonito lindo. isso aqui. Vocês, se puderem, eu leio todo ano, né? Por causa de fazer a consagração à Nossa Senhora, mas é muito bom, porque é uma visão, começa com Luís o quê? Monfort. Montfort. Bonfort, mas aí cada semana é um santo. Então, tem João Paulo II, tem a Madre Teresa de Calcutá, tem o Maximiliano Kolbe, tá? Uhum. Mas é isso. Desculpa, não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Ajudou bastante e corroborou com isso aqui que nós estamos lendo. Maria Uhum. é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Na realidade, ela recebeu as graças antes do próprio, Antes. Uhum. do próprio conceber, né? Uhum. Isso da Imaculada Conceição é uma dúvida que tem muito entre os católicos, né? Mas, na realidade, quando se fala Nossa Senhora da Imaculada Conceição, está falando de Maria, né? É, Mas Maria, né? a conceição de Jesus também foi imaculada e sacratíssima, né? É que É, tem muita quando, gente que ainda, quando fala Imaculada, liga com a virgindade dela, e não tem nada a ver, né? bom, Não, não, é a pureza dela, né? Uma vez Imaculada um padre Conceição falou é isso. Imaculada Nascimento, não é Então, Concepção, que seria o é. próximo, né? Mas E ali você vê, um padre falou isso no dia da Imaculada Conceição, na homilia dele, é lá aí no Brasil, em Rio Preto, entendeu? Por isso que eu estou falando. Tem ele muito. falou da Conceição. Não, É, não, da de virgindade, Jesus, de ser da, virgindade. da Mas virgindade, né? tá bom. É. Uhum. Mas essa está relacionada à conceição de Cristo, né? É. Uhum. É isso? Ela foi preparada como a arca, né? Isso. Ela foi preparada antes das tábuas da lei, antes de Jesus Cristo vir, como a arca foi preparada e construída para as tábuas da lei, ela foi preparada para Jesus Cristo vir. Ela Agora, é, olhe que coisa. Ela viveu uma graça tão grande, né? Ela recebeu a maior graça que qualquer ser humano já recebeu, né? É, não, não tem sentido depois ela ter se entregado de alguma forma e perder essa pureza em função das satisfações pessoais, carnais e humanas, né? Pela tudo dela foi sexualidade. diferente, né? Né? Não tinha.
ela já tinha recebido algo muito maior, né? As pequenezes que viriam depois, elas, com É. certeza, ela abriu mão de todas, né? Porque Mas, ao mesmo tempo, São José, eu sinto que ele foi muito preparado para isso, entendeu? Porque tem gente que mesma fala, São coisa. José era um homem simples, um carpinteiro. Não, ele também foi muito preparado para ele viver tudo isso, entendeu? Porque senão ele Imagina, também não teria feito tudo que ele fez, né? Suportado. É. Exato. imagina se Deus iria colocar Jesus Cristo numa família onde o homem aqui na Terra não seria capaz de criar o seu filho. Uhum. Exatamente, José, exatamente. José foi na humildade, ok? Provavelmente, fora Maria, o maior servo que O Deus teve maior, aqui dentro. o Porque maior homem, exato, ele o fez maior o pai que já berço, existiu. toda a educação de berço, tudo que veio ali dentro, toda a Sim, parte humana. Lembra que nós falamos lá dentro que Jesus, ele tinha o Espírito, ele tinha Deus dentro dele, ele é Deus, mas ele, quando veio aqui dentro, ele se propôs a viver como um homem. Então, todo o crescimento dele, da infância dele, foi preparado, o ambiente ali por perto, com todo aquele sacrifício por José. José era o que vinha, agora você vai para o Egito, agora você volta para o Egito, agora você protege aqui. José foi fazendo isso. E você vê, exato, o pessoal fala, José era um velho. Não era um velho. Isso é a primeira coisa. E segundo, na humildade dele, porque ele faz todo esse serviço e a gente, os cristãos, não vou falar os católicos que vão um pouquinho mais a fundo e entendem isso, mas mesmo os católicos, a maioria do pessoal bota um papel secundário para José. E José não tem nada de secundário, muito pelo não contrário. tem. Ele é o exemplo vivo de humildade, quieto. Ele é o Ele maior estava, exemplo para qualquer pai, qualquer né? marido. Ele é o mais puro. Olha, ele tinha a família dele, dos três, ele era o menorzinho, certo? É, Né? O filho era Deus, né? A, a esposa era a mais pura cheio de criatura graça, que já existiu na Terra, cheia de graça, plenitude do preparada Espírito por Santo, Deus. É, plenitude do Espírito Santo. Antes de Pentecostes, Maria já tinha plenitude, né? é. Agora, ele é quem mandava nessa família. Ele cuidava, era o protetor, era o provedor e era aquele que dava a governança, né? E Deus falava com ele, né? Não falava com Maria para falar para José, para não. Então, cara, olha, e São José conseguiu esconder Jesus por 30 anos do demônio. É. Lembra que, né, o demônio queria matar Jesus, né? Queria de qualquer jeito. E São José escondeu e protegeu Jesus por 30 anos. É lógico que com o auxílio da graça. Então, vai dizer que era um homem comum, que era um homem normal, mas longe disso, de forma alguma. E, na, e, na, nos estudos de demonologia, a gente aprende uma coisa, nos exorcismos e tal, que só existe uma arma para combater o demônio. Só existe uma arma que ele não tem o que fazer com ela. Essa arma é a humildade. Né? Uhum. A humildade é a única coisa que o demônio não tem como ele não consegue atacar a humildade, né? E São José ele era o mais humilde que já existiu, creio que depois de Moisés, né? Que falava que era o homem mais humilde do mundo. Né? Posso andar? Sim, Maria é, ao mesmo tempo, virgem e mãe por ser figura e realização mais perfeita da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois, pela pregação e pelo batismo, ela gera para a vida nova e imortal
os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a Virgem que guarda, íntegra e pura, a fé dada a seu esposo. Interessante o paralelo entre Maria e a Igreja, e a Maria a Deus, e a Igreja a Jesus Cristo, né? Porque a gente tem que lembrar que tudo bem que é Deus também, né? Mas um é Deus Pai e o outro é Deus Filho, né? Sim. Os Resumindo, atributos, os pode falar. atributos de Maria, todos eles podem ser dados como atributos da igreja, né? A figura de Maria se confunde totalmente com a figura da igreja, que também é a Arca da Aliança, né? Que também é a Arca de Noé, né? Do mesmo jeito que Maria é a arca que salva, né? A igreja também. Então, na realidade, Maria é a igreja, né? E a igreja é Maria, é algo que não, não dá para separar as coisas, né? Resumindo, na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho. Cheia de graça, ela é o fruto sublime da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal por toda a sua vida. Por toda a sua vida, né? É, Por Maria é toda a sua vida. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é ele mesmo Deus. Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana, com livre fé e obediência. Pronunciou o seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. É aqui. Aqui é o resumo todo. Fala, inclusive, do após concepção continuar virgem. Tá, exatamente o que você falou, ela, após a concepção, ela não caiu nos desejos da carne, como você falou, Sim. permanece. Porque Uhum. isso é o nosso, vamos dizer assim, o nosso lado animal, né? O nosso lado humano. Ela se Sim. preservou disso, ela foi concebida sem essa tendência para cair como eu poderia dizer o nome, na tentação. Sim. Ela não tinha essa vontade, nunca teve. Sim. A vontade dela era servir o Pai de toda, faça-se em mim conforme a sua palavra, por completo. Sim. E a mesma coisa para São José. Entendeu? É E isso a que gente fala pouco. é muito importante, né? Com certeza eles tiveram uma conversa a respeito desse assunto, né? Ou não, ou somente no respeito, né? Mas assim, é a mesma postura de São José, que foi fiel até o fim, né? E há uma característica de São José que é muito legal, né? Ele era o chefe da casa, né? E Jesus sempre foi obediente a ele. Jesus só sai na sua missão após a morte de São José, né? Pela idade. Então, quando ele tinha 30 anos, São José morre, né? Provavelmente aí com uns 60, 70 anos, tal. Então, São José, quando se casou com Nossa Senhora, não era velho. Ele era mais velho que ela. Ele devia ter entre 30 e 40 anos, alguma coisa assim, né? Isso é o que se imagina, né? Mas quando Jesus começou a sua missão, ele já tinha morrido ao lado de Nossa Senhora e Jesus.
que olha a morte de São José, né? É o que a tradição da igreja diz, né? Jesus estava do lado de São José e Nossa Senhora estava do lado de São José. Que homem agraciado, né? Que homem, né? Bem-aventurado, né? É. Jair, Mais é bem-aventurado do que morrer entre Jesus e Maria, com Jesus e Maria, é viver os 30 anos com Jesus e Maria, né? tudo, né? Tudo. Imagina, 30 anos vivendo o que passou. Foi Nossa, acontecendo, 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 acontecendo. Eu não lembro onde eu li aqui no catecismo, mas tem essa frase, viu, Oswaldo? Maria, virgem, antes, durante e depois do nascimento de sim, Jesus. sim, exato. Antes, durante, desse jeito, do jeito que eu estou expressando aqui. Mas eu não vou conseguir saber onde está isso aqui para a gente reforçar, né? Mas, de toda forma, tudo que a gente leu sobre Maria aqui, a gente já tinha tudo isso no coração. O catecismo inova para a gente, dando os detalhes preciosíssimos, né? Dando detalhes preciosíssimos. Mas nós já tínhamos no coração da gente Sim, essa. sim, sim, É, essa. mas a gente era pobre em vocábulos para expressar tudo que o catecismo expressou aqui, né? Uhum. Sim, 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 sim. Uma coisa paralela a isso que você tocou no assunto há pouco, e eu acho interessante você ver, no nosso mundo atual, por exemplo, nossos irmãozinhos, ou mesmo os que estão, no que não praticam exatamente a mesma fé, os protestantes e os fora, que dão menos valor à igreja, dão menos valor a Maria. Você vê que o ataque é exatamente em cima do mesmo paralelo. Quando eles atacam a Igreja Católica, por exemplo, quando a Igreja Católica é atacada, é como é atacado Nossa Senhora, como é exatamente a mesma coisa. O demônio tenta destruir isso, tenta destruir a santidade, tenta destruir a graça que tem sobre, tenta fazer isso mesmo para quebrar a nossa fé. É Sim, interessante. sim, sim. Ô, Jair, essa parte que fala antes, hoje, antes, durante, sempre, é o 510, é o 510, né? Eu sabia. Virgem, Deus, Maria, virgem ao dar à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seio e virgem sempre. E depois, Com essa, todo o seu essa, ser, essa ela é serva frase. do Senhor. Essa frase deixa bem, bem claro que do sempre. Rogério, certo? Com certeza. Uma maravilha. Ô, Vânia, quer acrescentar alguma coisa? Não, Não? não tem. Então, vamos no 512 agora. Eu vou ler um pouco. Vou ler um pouquinho, então. 512. No tocante à vida de Cristo, símbolo da fé, fala somente dos mistérios da encarnação, conceição e nascimento, e Isso de aqui. Páscoa, paixão, crucificação, morte e sepultamento, descida aos infernos e ressurreição e ascensão. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Mas artigos de fé referente à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam roda iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi arrebatado, em Atos, capítulo 1, versículo de 1 ao 2. Deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. A catequese, conforme as circunstâncias,
há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para, em seguida, esboçar os principais mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Toda a vida de Cristo é mistério. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada é dito sobre a vida de Jesus e, mesmo, uma grande parte de sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi: para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para, crendo, tenhais a vida em nome de Deus, em seu nome. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé e que queriam compartilhá-la com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre. Desde os paninhos de sua natividade, paninhos gozado, né? Até o vinagre de sua paixão e o sudário de sua ressurreição, tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Por meio de seus gestos, de seus milagres, das suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Está lá em Colossenses 2, versículo 9. Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. O que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora. Alguma observação? A gente pode continuar? Acho que sim. Os traços comuns de Jesus, dos mistérios de Jesus. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras, seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer: quem me vê, vê o Pai. Está lá em João 14, versículo 9. E o Pai pode dizer: este é o meu filho, o eleito, ouviu. Como está em Lucas 9, 35. Tendo o nosso Pai, nosso Senhor, se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz, mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, já em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza. Em sua vida oculta que, por sua submissão, serve de reparação para a nossa insubmissão. Em sua palavra,
que purifica seus ouvintes, em suas curas, em que seus exorcismos, pelas quais levou nossas fraquezas e carregou nossas doenças, em sua ressurreição, pela qual nos justifica. Toda a sua vida, toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação, de sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e a semelhança de Deus, o recuperamos em Jesus Cristo. E eles, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo com isto a todos os homens a comunhão de Deus. Com Deus. Que maravilhoso! Uhum. Que maravilhoso, né? Uhum. Então, olhem só quando Jesus diz, né? Quem me vê, vê ao Pai, né? É porque tudo aquilo que ele fazia era a imagem e semelhança de Deus, né? E ele restituiu aquilo pelo qual os homens foram chamados a ser, a imagem e semelhança de Deus, e foi perdida esta imagem e semelhança de Deus pelos nossos pecados. Então, quando Jesus ele diz: quem me vê, vê ao Pai, né? Veja as obras que eu faço, né? Veja tudo aquilo que é realizado, né? Ele estava restaurando a, a pessoa do homem, né? Em toda a sua existência, desde pequenininho, 12 anos, obediente ao pai e à mãe, né? Com certeza amando eles, né? Cuidando dos amiguinhos, tudo, né? Ele veio recapitular toda a humanidade e restaurar tudo. Olha que coisa linda, né? Eu entendi que ele veio restabelecer os laços entre o homem e Deus que foram perdidos em Adão e Eva. Bem que ele fala, Exato. né? Eis que E esse restabelecimento fala. É sobre tudo isso. aconteceu, né, Roseli? Com ele vivendo, recapitulando a vida humana. Uhum. Ele Fala passou para a por mãe, tudo. né? Ele fala para a mãe na cruz: eis que Faço nova faço nova todas as coisas. todas A as gente não tem coisas, de tudo exatamente. já. Ele estava falando de tudo, a gente que não De sabia tudo, disso. de tudo. Que coisa linda, nunca tinha pensado nisso assim, É lindo mesmo. nessa grandeza da obra e do mistério de Cristo. Né, Jair? Então, contribuindo aí com aquilo que a Roseli falou, e você também falou, a, a, a recapitulação, ela foi tão grande, tão suprema, tão, assim, universal, e que mudou até a contagem dos tempos. Não se Sim, fala menos 100, 100 anos antes de Cristo, a, 200 a, anos antes de Cristo. a história passou a ser contada a partir de Cristo, né? Exatamente, É exatamente, verdade, exatamente. é Esse verdade. ponto ele Forte é isso que muito fala. educativo para a gente, né? É, Ele é muito educativo, porque você pode falar de Jesus e mostrar a grandeza, sim. né? Mostrar a No, grandeza. no calendário cristão, né?
É, quem não é cristão está por fora. Não, é que há outros calendários, né? Ah, Mas mas que tudo não bem. tem como Cristo como centro, né? Mas isso não diminui o A calendário de obra, Cristo. Ah, não, o calendário de Cristo não diminui. Tá? exatamente. É perpétuo, né? Perpétuo. É perpétuo. Essa mudança é perpétua. Essa Não vai não. ter outro evento que vai fazer uma outra alteração. Não, não tem, não Não vai, tem. não vai ter outra Maria. É, Não vai ter outra igreja. sim. E o, Né? e o interessante, agora né, você fez eu reflexi. O ano um não é da crucificação, né? É do nascimento. É do Nascimento. nascimento. A Porque ele obra foi mostra desde o primeiro dia desde o até o primeiro final, dia. O o fim da rei, nossa vida. aquele que é dono de todo o universo, nasceu numa manjedoura, né? Pobre, rejeitado, não tinha lugar para dormir. Né? Desde o primeiro dia, né? Ele vem já recapitulando, né? E re. Sabe que você falou agora, eu lembrei agora de uma coisa. Quando a gente estava para mudar da casa e não achava apartamento, eu já tinha visto esse apartamento aqui, mas já fazia uns 2 anos atrás, né? E aí eu lembro que eu olhei para São José e falei, São José, o senhor também não tinha onde colocar Jesus. Abre essa porta para mim, por favor, porque eu não aguento mais procurar. E aí olhei de novo e encontrei esse. Então dá para sentir assim aquele abandono de São José, o desespero dele de não Sim, ter lugar para sim, Jesus. E sim, só porta fechando. Quando a gente está numa situação dessa, a gente tem que lembrar de São José. São José dá força muito sim. grande para a gente, né? Aquele livro lá que a Emmerich. Vanessa Ah, citou não, os 33 dias. De Santa Santa Catarina, Catarina Emmerich lá, O eu li esse Cordeiro livro, é lindo de demais. Deus, Nossa, é ele lindo. fala do sofrimento de José que chorava Sim. Isso é por Eu uma não, tive coisa que parar de por não interessante. chorar, conseguir, porque não conseguir dar dignidade para o Filho de Deus e para Nossa Senhora. Ele chorava pedindo perdão, né? Para mas eles, né? eu tive É que parar de ler incrível. algumas vezes, porque eu começava a chorar, 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 não consigo ler isso. Fechava, esperava Sim. recompor umas 2 semanas para continuar a ler, porque é bem forte. É muito forte, né? É muito forte. Né? O livro dela, Santa Catarina Emmerich, é uma benção. Seria bom que mais católicos lessem e Sim. vissem a E- vida mais de forma. É o que cita aqui dentro, justamente do período em que exatamente, você é não isso, vê, isso que eu ia dizer. ela põe. Né? Esse parágrafo 814 fala exatamente isso. Ó. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos, né? Uhum. Não figuram nos evangelhos, que são as revelações particulares. Os evangelhos é a revelação pública, mas é a revelação pública que importa para que credes que Jesus é o Filho, né? É o Cristo. Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então, o Evangelho tem tudo aquilo que é necessário, né? A mensagem necessária. Mas o conhecimento de Deus, ele vem a partir de todos esses ensinamentos, né? Que nós temos, mas sempre sobre o escrutínio do Evangelho, né? Nada pode ser antagônico a isto daqui, né? E todos os santos que tiveram revelações públicas, eles são considerados santos quando, ao passar pelo escrutínio do Evangelho, é observado que não existe contrapontos, né? Que não existe nada contra. Então, as revelações particulares, elas podem ser frutos, como é o caso de Santa Catarina Emmerich, que para nós, né, é uma revelação maravilhosa, né? Ela não é apenas uma revelação pública, como uma coisa que eu tenho que crer, mas crendo, ela me traz uma revelação dos mistérios da vida de Cristo, muito interessante.
Vamos continuar? Rogério, quer ler um pouco para a gente? Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde sua encarnação, por nós homens e por nossa salvação, até sua morte pelos nossos pecados e sua ressurreição, para nossa justificação. Ainda agora, ele é nosso defensor junto ao Pai, já que está sempre vivo para interceder por nós. Por tudo o que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece para sempre na presença de Deus em nosso favor. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito que nos convida a nos tornarmos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo que Olha que Cristo. interessante esses 3 pontos, né? Esses 3 pontos, né? O rebaixamento, né? Que ele nos chama a imitar. A humildade dele, né? Jesus manso e humilde. Aham. Por sua oração, então aqui fala da humildade, oração E a e, pobreza. e a pobreza, que é o desapego, né? O Mas desapego. outro dia um padre contemplou esse mistério da pobreza de Jesus e aí ele explica que quanto mais pobre nós somos, mais conseguimos sofrer e mais livres estamos. Então, eu nunca pensei a pobreza como algo de sofrimento, assim, né? Porque eu sei que o pobre de tudo, que eu quero dizer, mas ele mostrou isso, né? A capacidade do sofrimento. Que legal, isso, e é isso mesmo, né? É a capacidade de perder as coisas que não são próprias às vezes, né? Uhum. Ou de não ter aquilo que nós gostaríamos de ter, que é um sofrimento, né? Tá, essa parte de pobreza, eu acho que a gente tem que enxergar de uma maneira um pouco mais ampla. Porque às vezes, muitas vezes, a gente tem aquela situação de pobreza financeira, mas eu acho que tem aquela pobreza espiritual, a pobreza do desapego, entendeu? E a Sim, pobreza de, no sentido da falta de como é compreensão, da falta de entendimento das coisas de Deus. Então, a gente às vezes meio limitado na definição de pobreza, fala, não, eu preciso ser pobre, então eu tenho que dar tudo que eu tenho, todas as minhas posses, eu tenho que dar para os outros. Eu acho que não é nesse sentido exato. Na hora que você coloca as suas posses acima da sua relação com Deus, aí sim você. você entra no nível de pobreza espiritual, Não, não, pobreza inverso, material. o inverso, né? Isso, exato. É, Isso. aí que você. É, Então, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu tenho que ser pobre. Não, não é pobre. Você tem que ser desapegado. Você tem que ter sim, os seus valores pertencentes à vida de Cristo e não à vida terrena. sim. Deus é a nossa Uhum. riqueza, né? Uhum. E tudo mais que vier vai ser. Mas isso tem a ver com o que a Vânia acabou de falar, né?
Se eu sou pobre, Deus é a minha riqueza, né? E tudo aquilo que vier não será nada comparado à riqueza que eu tenho, que é Deus, né? Uhum. Todos os sofrimentos, as dificuldades, tudo mais. Jair. São Paulo dá duas lições, assim, bem claras, né? Quem tem, viva como se não Como se tivesse. não tivesse. É Quem isso. compra, Como se não ok. comprasse. Viva como se não comprasse. Exato. E aí é se emendando a palavra de São Paulo. Com a de Jesus, onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Sim, sim, Então, exato. nós nascemos assim, com essa Sim, deficiência. A vida nos é dada assim. Jesus, Maria, Espírito Santo, a igreja, etc, 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 foi constituída para nos ajudar nessa parte. sim, Tirar a nossa cegueira, tirar a nossa ignorância e nos dar esse conhecimento pleno, né? Pô, o que o Rogério falou está lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, né? Felizes os pobres de espírito, que verão a Deus. Quer dizer, toda a nata, a natureza, todo o universo, ele age a favor. Ele age a sim. favor, né? Então, E o problema não está no ter. É o que o Rogério disse. é, O problema não está no ter, mas é a consideração. O minha que você considera? consideração sobre isso, diante disso, né? Aí também, Oswaldo, quem não tem, às vezes a pessoa não tem, mas ela considera. Ele não tem bem, mas o pouquinho que ele tem, ele acha que é muito. Sim, sim. Pode até estar comparando com o vizinho que tem menos ainda. É o caso do cego Bartimeu. Não tinha Hum. nada. Ele teve que jogar a capa dele, que é a única casa que ele tinha, né? Ele jogou a capa dele, o cego Bartimeu, e chegou e falou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, ele largou a única coisa que ele tinha, né? Que lhe protegia para buscar Deus. Então, a cegueira, aliás, o apego, né? O ter, ele não é o problema, né? Mas é como eu encaro isso que muda, né? E me torna miserável ou pobre, né? O pobre não necessariamente é miserável. O rico pode ser miserável, né? Hoje a leitura de hoje, se você viu, é justamente na hora que os 72 discípulos voltam e festejam por terem conseguido livrar os demônios e tudo mais. E Jesus dá a mensagem Eles me exatamente sobre isso. obedecem, né? E aí ele falou assim: não se alegrem porque tem o poder de fazer isso. Se alegrem sim pelo seu nome está escrito junto a No livro Deus, da vida. No livro da no livro vida. da vida. É exatamente isso, é humildade, humildade máxima. Vamos continuar? Oswaldinho, só Oi. mais uma observação. Você falou, bem no começo dessa tarde nossa aqui, sobre a humildade. Sim, Ela é a chave, porque nós estamos agora bem mergulhados nos mistérios de Jesus. Então, seja o rico, o pobre, tudo que nós falamos é trazido dentro do universo da humildade, porque senão você não consegue conhecer o valor do Evangelho, conhecer sim, o valor da virgindade de Nossa Senhora, conhecer aquilo que é mais perto de nós, a própria igreja, né? sim, Faz, faz um pacote, bota um carimbo e deixa lá. Então não tem. Então sim, necessitamos da, dessa pobreza, dessa humildade para desvendar esse mistério na nossa vida. sim. E exige também de nós uma reflexão muito, muito clara da diferença de humildade para a pobreza. Eu posso ter um pobre arrogante, né? Soberbo. E eu posso ter um humilde rico. Existe elas não são a mesma coisa, né?
A humildade e a pobreza são coisas distintas. E aqui, eu achei interessante isso, que aqui nesse 520 fala justamente esses três pontos, né? Fala primeiro da humildade, depois da oração, que é a busca, né? Daquilo que eu preciso com Deus, né? E depois da pobreza, como despojamento, até mesmo nas perseguições, como diante dos despojamentos e diante das perseguições, né? Que são os sofrimentos que a Vânia bem diz. Né? Então, humildade e oração e pobreza, né? Para que eu possa suportar os sofrimentos, né? Que advirão, a devir, deverão surgir. Né? Vamos continuar? Vamos para frente. Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma única coisa com ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros do seu corpo, de tudo o que ele, por nós e como nosso modelo, viveu em sua carne. Devemos continuar a realizar. Deixa eu começar de novo. Isso. Devemos continuar e realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe, muitas vezes, que os complete e realize em nós e em toda a sua igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, pelas graças que quer nos comunicar e pelos efeitos que quer operar em nós por esses mistérios. Por esses meios, quer realizá-los em nós. Olha mas que coisa, não? Havia uma senhora, uma catequista aqui na comunidade, que sempre dizia, né? Se você não souber o que fazer em alguma situação, né? Pense o que Jesus faria, né? E reze e peça a iluminação do que Jesus faria, né? Nessa coisa. E aqui, esse 521, olha que coisa linda, né? Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele vivesse em nós. É muito maluco tudo isso, né? Jesus veio nos mostrar realmente quem eu sou, né? E o que eu devo ser, né? Ele é o único homem verdadeiro, né? Que nós devemos imitar, né? A imitação de Cristo, né? É uma consequência do sentimento de pertencer a Ele, né? Não existe outra forma, né? Eu não sou convertido se eu não imito aquele a quem eu me converto, né? Eu sou convertido, mas eu ajo diferente, né? O Jair sempre fala, né? Não adianta a gente fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes, né, Jair? Não, o contrário, o contrário. Não, Fazer não, coisas diferentes. mesma coisa, Jair. Não adianta eu estar fazendo sempre as mesmas coisas e querer um resultado diferente, Com certeza, com certeza. né? O inverso também ajuda a entender. É a Fazer mesma coisas coisa, diferentes, esperar o o mesmo resultado. resultado igual de Jesus, né? Exato, né? Então, a imitação de Cristo, né? Ela é algo que Jesus nos deixou aqui para que nós seguíssemos. Eu sou o caminho, significa façam o que eu faço, né? Mas não é o mestre maior que o Senhor, ele é o mestre, né? É muito.
É muito legal, né? Quando a gente se aprofunda e entende a grandiosidade do chamado de Cristo, né? Mas sempre está vivo em toda, na igreja, na catequese, está sempre viva essa presença do mistério de Jesus. E quando a pessoa, qualquer um, catequista, como catequizando, qualquer um, adolescente, não tem problema. Quando ele descobre esse segredo, quando ele enxerga esse segredo, isso é um passo grande em direção à conversão, Sim, porque vai alterar o conceito dele das coisas, e sim, vai alterar o pensamento dele que, hipoteticamente falando, ele pode ter vivido uma vida até ali, com 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40, seja a idade que for. Ele pode ter vivido uma vida onde ninguém explicou, ninguém falou, ele não teve experiência. E um segredo de Jesus pode transformar aquela vida. totalmente, né? Totalmente, entendeu? Totalmente, Totalmente, totalmente. exatamente. E a partir do seu segmento, da imitação dele, olha só, a partir daí, Deus deseja conceder certa participação e fazer com que uma extensão e continuação dos mistérios de Cristo aconteça em nós Né? e em toda a sua igreja, pelas graças que quer comunicar-nos, ele quer comunicar a gente, a graça, mas ele precisa que a gente faça o que é certo, peça a coisa certa, trilhe o caminho correto, porque senão ele vai dar para quê? Para nada. Então as graças elas vêm e elas são comunicadas a partir do andamento desse caminho e pelos efeitos que quer operar em nós por esses mistérios. O padre Ciro fez uma homilia numa missa das 7 da manhã e ele falou de forma assim bem contundente sobre a insensibilidade. Então, mas ele foi perfeito na colocação dele. Quer dizer, a nossa dificuldade por sermos humanos, não sermos anjos, seres humanos e não sobrenaturais, naturais e não sobrenaturais, é essa dificuldade. E se nós não tivermos sensíveis aos chamados, aos avisos, às setas que Deus nos manda, nós podemos passar na vida e não concatenar com esses mistérios, não descobrir essas verdades e ficar com verdades do mundo, ficar com verdades que, no sentido pleno do Evangelho, são Sim. inverdades, né? Com as ideias do mundo, né? As É, ideias criadas pelo próprio homem, né? porque isso, essas do mundo são anestesiantes, em dois aspectos. O primeiro aspecto é que é uma atrás da outra, né? Nem terminou uma, já começa a outra. Sim. Dentro daquela já vem outra. E É igual isso. Instagram, né? Você começa a ver, a hora que você viu, nossa, passou 2 horas, né? Porque Exatamente. tem uma atrás da É, outra, não e, conclui nada e e aí vai você, dando, né? você ficou anestesiado e insensível, né? As outras coisas, que são as coisas de Deus. Quando você. Tudo que nós falamos até agora, do que nós lemos, o Rogério leu, tudo isso daí cabe nesse universo, né? De estar sensível ao Evangelho, sensível à ação do Espírito Santo, sensível aos fatos que Deus nos apresenta no irmão mais necessitado, numa pessoa que precisa de uma orientação. Então, se você é uma pessoa sensível, você capta tudo isso daí. Senão, você vai ficar com o dedinho lá rodando o Instagram da vida, TikTok, etc. E deixando o tempo passar, né? O tempo passa. Aí vai lá para o apocalipse. E perde a única moeda que a gente tem, né? Que é o tempo, né? Exatamente. Exatamente.
Vamos continuar? Uhum. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Alguém quer ler? O Jair, que quer ler um pouco, Jair? Posso ler, tá? Tranquilo. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. A preparação. Vou repetir. A preparação. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança. Tudo ele faz convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos, a obscura expectativa desta vinda. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. O profeta do Altíssimo, ele supera todos os profetas. Deles é o último. Inaugura o Evangelho. Saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe. E encontra sua alegria em ser o amigo do esposo, que designa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá-lhe testemunho por sua pregação, seu batismo de conversão e, finalmente, seu martírio. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Pela celebração da Natividade e do martírio do precursor, a Igreja se une a seu desejo. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Um print stop aí para analisar esses 3 parágrafos. A gente tem falado, né, Oswaldo? Falamos muito de que o Antigo Testamento inteirinho é obra de Deus de preparação para a vinda de Jesus, né? Então, tudo aquilo que aconteceu, os profetas, Moisés, tudo vai preparando o, essa epopeia, essa ação soberana de Deus, né? O escritor diz assim: ação soberana de Deus de enviar seu filho naquele momento, naquele dia, daquela forma. A forma de Maria, uma entre todas, foi a escolhida, quer dizer, foi feita uma escolha, Deus fez uma escolha. Não perguntou quem quer ser, ele escolheu e dotou-a dos dons totais e necessários para ela realizar a obra dela. Também Maria teve essa preparação. A gente vê nas fotos, a gente vê nos livros, é, Santa Ana e Joaquim cuidando de Maria, né? Cuidando com amor singular, fazendo ela crescer, né? Imagine Maria com 10 anos, o que ela recebia dos pais. Então, até na nossa vida aqui, tanto, olha, presta atenção, pessoal, tanto para o nascimento como para a morte, Deus prepara. Nós tivemos aqui no nosso seio, bem no coração nosso, ele tinha amizade aí de 20 anos, 30 anos, e a pessoa morre. Mas o que aconteceu com ela antes de morrer? Ele tinha 35 anos, fazia Ironman, morreu de infarto fulminante. Estava fazendo ciclismo, parou, sentou e não voltou mais. Mas aí depois da morte, depois do funeral, depois do enterrado,
Aí vem as notícias, a pessoa que estava perto vai contando, outro que viu, estava contando, a esposa vem contando. Deus preparou ele, preparou. Ele tinha sido, ele era meio briguento, né? Já de família. Ele pediu perdão dias antes de falecer. Ele, Tá mudo. Na semana antes, ele se reconciliou com um monte de gente, né? Que ele tinha Ah, brigado a vida, né? Familiares, né? você está me ouvindo, Oswaldo? Você Sim, está me Sim, sim, ouvindo? estou Tá, ouvindo. tá ouvindo? O Rogério, está me ouvindo? todo mundo, sim. Então, aí ele mais o gerente do pai dele foram para Ribeirão Preto fazer uma doação de sangue. Nós tínhamos um outro amigo nosso com um filho de alguns dias já sofrendo umas cirurgias. E eles foram doar sangue. E na volta entraram pela entrada principal. E essa entrada principal ela vai descendo, 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 descendo e ela passa num viaduto para entrar no centro. E aí ele falou, quem estava dirigindo era o gerente, falou para o gerente assim: Ô mano, você viu o que está escrito no muro? Não, é porque estava dirigindo e precisava olhar no trânsito. E aí foram conversando e tal. Ele deixou. Os dois chamavam Rodrigo, né? O que morreu e o gerente, os dois chamavam Rodrigo. Então ele deixou o patrão lá na casa dele, voltou com o carro lá na entrada da cidade para passar de novo em cima do viaduto para poder olhar. O que estava escrito no muro, bem grande, com letras. A letra tinha mais ou menos 1 metro de altura. A letra. Você está preparado para um encontro com Deus? Ele teve pessoalmente na minha casa, e depois de eu ter insistido várias vezes para ele fazer o curso de Crisma, eu falei, Rodrigo, para você eu faço o Crisma onde você quiser, quando você quiser, como você quiser. Ele ficou meio assim, mas não foi, não fez. Ele me liga e fala, Gé, eu preciso falar contigo sobre Bíblia. Ah, vem para cá. Aí ele veio na minha casa, eu pus meia dúzia de Bíblias, porque essa aqui é assim, essa aqui é assada, essa aqui. Fui explicando uma por uma. Aí ele pôs o dedo em cima e falou, vou comprar uma dessa aqui. E comprou. E a esposa dele contando para nós. Depois que ele queria mostrar os versículos que ele estava lendo. Então, ou não é uma preparação? Entendeu? E mais coisa que aconteceu que a gente não teve acesso, ou não é hora de eu ficar aqui fazendo um relatório também, né? Mas o que nós aqui, esse grupo, pode fixar é que Deus cuida de nós. Ele nos dá essa oportunidade, ele nos dá essa percepção das coisas para que a gente possa fazer a coisa de maneira certa. Então, a palavra preparação aí, que nós vimos aqui, todo o Antigo Testamento, todo São João Batista, preparando os caminhos do Senhor, e ele, em troca, né, fazendo jus à vinda de Jesus, Jesus fazendo jus à sua vinda, também vai nos preparar para a partida, também vai nos preparar para enfrentar o dia a dia, para enfrentar uma coisa que eu não tinha antes, né? Porque era jovem, agora sou velho, idoso. Me preparar para viver como idoso. Gente, não é fácil, né, Rogério? Não é fácil. Então, Mas é Deus importante, né, Jair? é tudo. Deus É é uma tudo. fase maravilhosa. É É, uma fase então, maravilhosa. aí você não se revolta, você dá graças a Deus. É, Você quer? sim. Amém. A semana passada nós tivemos
uma discussão, um pequeno debate aqui sobre o Velho Testamento com um amigo nosso, tá? Ele não é ateu, ele acredita em Deus, mas ele não tem um. Ele deixou de acreditar na Igreja Católica. E a Ele gente é estava conversando. agnóstico. Ele é agnóstico. Não Ele sei, não acredita Ele, na ele, revelação. ele não se denomina nada, ele não. não sei o que ele poderia se denominar. Sim. E ele estava questionando o entendimento do. Ele achava assim que, por ser Deus amor, e Jesus veio para fazer uma vida nova, ele não conseguia criar uma correlação de Cristo sendo amor com o que estava no Velho Testamento. E ele falou assim, não é agressão, o Velho Testamento era muito forte, tinha coisas lá que ele não conseguia entender como sendo de Deus. A, a discriminação, matar outras tribos, a, como é que mais que ele, algumas outras coisas que ele falou lá. Então, e a gente Sim, tentando a morte, mostrar, né? Eles admitiam que matassem as pessoas que não que faziam os rituais. Então eles tinham essa visão aham, dura, né? e ele tem uma visão extremamente crítica em relação a isso, né? Mesmo a Vânia tentando falar que a Bíblia foi escrita por humanos, né? E que dentro de uma certa época, dentro de um contexto totalmente diferente do que era o contexto atual. Exato. Mas foi difícil e a gente acabou, sabe, vendo que não ia chegar em lugar nenhum, deu uma parada, né? Porque agora, exatamente isso, tem que ter uma preparação de entendimento e que se você é que nem acho como tudo na vida, né? Por isso que a gente começa no primeiro ano primário e vai indo até a faculdade. Se você pega a Bíblia e tenta entender como um livro comum, iniciando pelo Velho Testamento, provavelmente você vai parar como um livro de horror na metade dele, entendeu? Sim, E então, essa parte de preparação, não só na vinda de Jesus, mas para o entendimento do processo todo da religiosidade, eu acho que é muito importante para que você tenha um entendimento, uma preparação para que as pessoas pudessem receber aquilo que ele estava chegando, entendeu? Que foi que João Batista fez. É aquele que virá, eu não tenho capacidade nem de desamarrar a sandália dele, né? sim, exato. Perfeito. Bom, deixa eu partilhar um estudo que eu fiz aqui sobre preparação. Eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Eu vou mostrar na tela aqui. Só um minutinho. Que isso daqui tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Deus vem e ele Calma, prepara. Zé. Alô? Pode Roseli está continuar, Zé. saindo, tá? Ela deu um tchau para vocês que ela está indo na missa. Ah, tá bom. É, vocês se lembram daquele estudo quando nós fizemos sobre o. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tela, compartilhar tela, compartilhar. Não, não. Tá Isso, vendo? isso, isso. Vocês estão vendo uma tela? Ah, Sim. Sim, ó. Eu estou com um pessoal aqui existencialista aqui e eu estou conversando com eles, sabe? Sobre a criação do mundo, sobre a preparação, como Deus preparou tudo para a vinda de Cristo, né? Mas eles não creem nas coisas como nós cremos, eles são
muito céticos, né? E aí eu peguei junto com eles um estudo sobre a evolução da ciência, né? O que a ciência vê sobre a criação do homem, né? Por quê? Porque eles não acreditavam que o homem vem de Adão e Eva. Por exemplo, já partiam desse básico aí, né? Que eles não criam nessa preparação da humanidade a partir de Adão e Eva, né? Aí eu fiz um estudinho sobre a criação do universo conforme a ciência crê. Então, a ciência crê lá que o universo tem em torno de 13,5 bilhões de anos, certo? Então, a criação de tudo foi há 13,5 bilhões de anos. Depois desses 13,5 bilhões de anos, vem esse primeiro número aqui, ó, que é a formação do homem da Terra, que é 4,5 bilhões de anos. Então, Deus criou o universo, formou a Terra, 4,5 bilhões de anos. Com 3,8 bilhões de anos, começou a surgir as primeiras bactérias. Então, começou o surgimento. Isso tudo que eu estou falando é ciência. Eu só estou explicando como que a ciência corrobora com a palavra de Deus. E depois desse 3,5 bilhões de anos que começou a surgir as bactérias, começaram a surgir os primeiros micro-organismos, né? Que são micro-organismos de vida propriamente dita. Na Austrália, tudo tal. Isso é tudo científico e documentado. A partir daí começou a surgir células maiores. Eu já explico o porquê eu estou falando isso tudo. Começou a surgir células maiores há 3,4 milhões de anos. Depois começaram a surgir os organismos eucariotos, né, que são mais complexos. Isso daí há 1,8 bilhões de anos. Aí veio até começar os primeiros animais, no item 7 aqui, animais macroscópicos, que eu já consegui enxergar macroscopicamente. Isso daí foi em torno de 635 milhões de anos. Aí começou a ter a conquista da terra firme, dos animais, em 375 milhões de anos. Tudo isso que nós estamos falando é milhões de anos. É a preparação da criação do mundo. E aí, mais ou menos em 66 milhões de anos, começaram a surgir os primeiros mamíferos, baleias, répteis e primatas. 66 milhões de anos. Em 7 milhões de anos, aproximadamente, houve o surgimento da primeira linhagem humana, que se chama de os hominíneos. Hominíneos. Não era o homem ainda, eram hominíneos, que é a primeira bifurcação dos chimpanzés, que o pessoal fala lá, que o homem descendeu do macaco. Mas não é desse homem que nós estamos vendo aqui. É de uma matéria animal, humana. Existiam os homíneos, que eram homens humanos, que descenderam desses chimpanzés. Essa bifurcação ocorreu em 7 milhões de anos. Aí que vem o start. De 7 milhões de anos, só em 233 mil anos que começou a surgir o Homo sapiens. Então, o Homo sapiens, que é a origem de toda a civilização de hoje, todos os homens hoje, eles são originários do Homo sapiens. Surgiu em aproximadamente 250 mil anos atrás. Lembra daquela história das mitocôndrias, do DNA mitocondrial e da Eva mitocondrial, que todos viemos do mesmo homem? Lembra dessa história? Uhum. Todos eles vieram de aproximadamente 250 mil anos.
Ou seja, praticamente o Homo sapiens foi a hora que o Espírito de Deus foi inserido no barro. Pela ciência, gente. A gente está falando isso de ciência. Entende, gente? Em 250 mil anos, o Espírito de Deus foi soprado no barro. Por quê? O Homo sapiens ele era diferente do Homo porque ele tinha consciência. E a consciência, nós sabemos pelo próprio catecismo, que é o quê? Onde Deus fala. É o sopro de Deus. Então, observa, mas o que tem a ver isso, Oswaldo, com preparação? Tudo tem a ver. Nós estamos vendo, a gente, não necessariamente a gente tem que dizer, o homem tem que ter criado o homem do barro. Não, o barro é a matéria. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é um milagre, gente. É um milagre de Deus, porque tudo obedece à lei de Deus, né? Toda essa progressão evolutiva de todo o universo procede das leis de Deus. E tudo isso para que, em 250 mil anos, o homem pudesse surgir, o sopro divino entrou na matéria viva. O sopro de Deus entrou na Terra há 250 mil anos. E a partir daí, Adão e Eva. E há uma coisa interessante. Haviam outros hominíneos, né? Outros homens, e a Bíblia diz até que haviam outras pessoas andando pela terra quando Adão e Eva existiam, né? Só que hoje a ciência prova que toda a descendência que existe hoje não é mais de nenhuma outra linhagem senão a de quem? De Adão e Eva. E tudo isso para o quê? Deus é tudo uma preparação, gente. É tudo uma preparação para que o Filho de Deus pudesse se encarnar no seio da Virgem Maria. Eu estou falando lá da criação do mundo, vim na evolução animal, no desenvolvimento dos organismos, as mutações genéticas por todos esses anos, para quê? Para que um dia o Filho do Homem pudesse se encarnar numa matéria orgânica que ele criou há 250 mil anos, para que fosse o tabernáculo do próprio Deus. Né? Então, uma coisa que você precisa grifar bem aí dentro é, quando a gente fala do DNA mitocondrial, vem somente de um DNA mitocondrial. Só da Eva. Só uma, e ele é sempre transmitido pela mulher. Quer dizer, é só uma. Todos os seres humanos que existem hoje têm a descendência em uma única mulher, que foi Eva. E de um único homem. Porque mas o cromossoma mitocôndrio, ele diz que só vem de uma mulher. Poderia ter na evolução aparecido várias Evas e ter permeado. Não, é de uma Eva. Porque se você olhar para trás, todo o mitocôndrio aponta somente para um. Sim, exato. Um DNA. Então, essa preparação toda, ela é perfeita. E Deus faz isso de uma maneira perfeita. Então, quando ele vem e ele prepara... Lembra daquela tabelinha lá que nós fizemos da história da criação do mundo? A preparação para a vinda de Jesus veio com o exílio da Babilônia, né? O exílio da Babilônia preparou homens humilhados, mulheres humilhadas e humildes que dependessem somente de Deus, né? Então, tudo isso daqui que nós estamos vendo é uma preparação e é uma providência de Deus sobre todas as coisas, né? E a gente não separa a ciência de religião. Por quê? Porque a ciência é apenas a conjectura das leis que Deus criou. Não são outras coisas, né? Desculpa eu me alongar um pouquinho nesse parênteses, mas eu achei muito, muito relevante
essa preparação que Deus sempre faz para que nós estivéssemos aqui hoje conversando um dia sobre tudo isso daqui. Gente, podemos fazer a partilha? Já é Podemos. 3h24, 26. Então, ó, nós paramos no 525, ok? Uhum. Não, 524. Vamos começar no 525 na próxima, Isso. né? Ok. Voltamos no 525. Isso. Ah, da minha parte, eu assim queria ficar com o 509 e o 511, que foi a Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é ele mesmo Deus, e por sua obediência tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Para Amém. mim, define exatamente o papel de Nossa Senhora no contexto da vinda de Jesus. Já que o Rogério está falando, né? Vou falar junto aqui. Tudo que Cristo é 521. Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Então, assim, Maravilhoso. eu sinto assim, Cristo ele viveu e vive, né? E ele vive através de cada um de nós, ele vive no. Eu falo assim, ele permanece conosco através da Eucaristia, ele permanece conosco através das pessoas que ele coloca nos nossos caminhos, ele permanece em nós para que nós possamos também fazer aquilo que ele deseja, que seja a vontade dele. Então, assim, é muito é muito complexo, mas é muito bonito, né? Como os mistérios de Sim. Deus. E- Eu, e- e- eu queria compartilhar só que crer em cima disso tudo, né? Crer em Cristo e crer na vontade dele é primordial, né? Para que a gente tenha a transformação necessária que ele quer de nós, né? Então, é, é, esse 521 é o que eu ia dizer mesmo. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para ele o vivesse em nós. Então, essa é a essência mesmo, né? Tudo, viver para mim é Cristo, né? É o que São Paulo diz, né? Viver para mim é Cristo, ou seja, é fazer aquilo que ele quer, porque aí eu vou estar sendo a imagem do Pai. Aí volta lá, né? Quem vê a mim vê o Pai. É aquilo que Jesus nos disse. Seria bom se a gente pudesse dizer: quem me vê, vê a Cristo, né? Uhum. Porque eu quero fazer a vontade de Cristo, né? Sou um Cristo aqui na Terra. É diferente daquela visão de o seu irmão é o Jesus Cristo que sofre, sofredor. Não, nós estamos falando de uma coisa real. Todos nós somos chamados a ser Cristo, né? Mas não o somos ainda, né? Não o somos ainda. Nós precisamos passar pelo caminho, né? Recebemos essa preparação, estamos sendo formados ainda à medida que imitamos a Cristo, né? Certo, Martin, Jair? O Martin não partilhou, e nem o Jair. Estou esperando o Martin, Mate para Jair? depois eu partilhar. minha Martin, partilha vai em cima da sua partilha, Oswaldo. Não da sua partilha, mas do que você falou antes, e só fazendo uma correlação com o que nós estudamos hoje. Você contou toda a história da criação da Terra, do planeta Terra, até o surgimento do primeiro humano. E aí a gente acabou de estudar toda a preparação de Deus a partir daquele ponto também, do primeiro humano até Nossa Senhora, que é a primeira mãe no Espírito. Então você vê aquilo abrindo duas vezes do mesmo jeito. E agora nós estamos justamente na preparação para o terceiro momento, que é a vida eterna. exatamente.
Ou para o para a mundo vinda novo. dele, né? É, Não, Ou é para a para a vinda vida céu, dele. dele. os céus novos e terras novas, né? É. Aí, né? Novo céu e nova terra e nova humanidade, né? E Estamos isso, formando ainda os candidatos à nova humanidade. e isso mostra para a gente bem, por exemplo, quando as pessoas, né, os agnósticos ou que chegam e falam mais pela ciência, né? Não, que isso daí é muito fácil. Esse negócio de ter fé é muito superficial. A gente tem que ir no fato. Aí, quando você vai olhando as coisas de forma mais profunda, não tão superficial como esse próprio pessoas dizem, né? Quando você entra, você vê que não há uma barreira entre Deus e ciência. Muito pelo contrário, a ciência sempre com um atraso muito Aqui no grande, banheiro. ela mostra o que é a fé. Quer dizer, eu penso, Sim, ah, isso é exato, fé, fé não, tem que estar. Depois você estuda, 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 fala, nossa, bate com o que era a fé. Deus deu exato, o exato. resumo, mas nós, cabeçudo, desde Eva, né? Nós, não, eu quero ser Deus, eu quero provar. Isso. Aí você vai provar, é exatamente o que o Deus já vinha falando. A razão a serviço da fé, né? Não tem razão Exatamente, sem fé, né? A razão sem fé ela é exatamente, burra, né? Ela é cega, né? exato, né? É Jair, incompleto. Bom, pessoal, há um divisor de água aí que chama Padre Ron. A concepção que a gente ganhou, eu e Oswaldo, a gente conversou muito sobre isso, né? Muito, nossa. E com o retiro do ano passado, ela é estratosférica. Então, eu vou, eu vou resumir aqui o 519, mas onde está a mudança? A mudança está na melhoria do entendimento. Ler o 519 antes do retiro é uma coisa, depois do retiro é outra coisa. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Bom, para entender essa frase aqui, antes do retiro, a gente ia ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Cristo não viveu a sua vida para si mesmo, mas para nós, desde a sua encarnação, por nós homens e por nossa salvação. Até a sua morte por nossos pecados e sua ressurreição para a nossa justificação. Ainda agora, ele é o nosso advogado junto do Pai, estando sempre vivo para interceder a nosso favor. Contudo, o que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece presente para sempre, diante da face de Deus a nosso favor. Então, entender o 519 Louvado seja pós Deus. Padrão é uma coisa, antes sim. do Padrão é outra coisa, entendeu? Aí ele tem muita dificuldade para entender. O universo e a Ficaria muito amplitude, filosófico, né? Ficaria sem sentido, né? o entendimento que o Padrão nos deu, ele transformou a nossa forma de entender Organizou tudo, é verdade. o 519, entendeu? Sim. Muito mais claro, tem muito mais sentido, muito mais nexo, tudo mais, né? Amém? Amém. Amém. Ontem, hoje e sempre, né? Cristo, ontem, hoje e sempre. É. Ele é e sempre será, né? Legal. Oh, caramba. Amém, Ó, gente. Vamos lá? eu Encerrar? quero fazer uma oração aqui que é coisa de Vânia. Vamos lá, Vânia. Encerra pra gente, então. Não, não é só. Então, a santidade consiste em deixar que Deus o faça santo. E a gente o deixa sendo fiel à voz do Espírito Santo. Senhor Jesus, na perseverança, Vai chorar? na fidelidade, lê você, Ah, você começou, termina. É você mesmo, Vânia. Lê pra gente. na abertura, tua graça se faz. De ti, Senhor, na tua vontade, possa receber-nos no teu corpo e, conforme a tua misericórdia, trabalhar no nosso espírito.
para que teu amor cresça, fortaleça e expande através dos nossos atos, pensamentos e orações. Amém. 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 Eu achei essa oração e eu acho que tem tudo a ver com o que nós lemos hoje. Então, Tudo, que tudo. nós possamos ser santo, né? Um dia, que Ele possa agir em nós, porque nós somos tão miseráveis e pequenos, mas que Nossa Mãe Santíssima interceda junto dele. São Francisco de Assis, que é dia dele hoje, que ele possa rogar por nós, né? E Santa Teresinha do Menino Jesus, que também foi comemorado o dia dela essa semana. Então, e obrigada, Amém. gente. Obrigada. Obrigado, gente. E que Deus Amém. possa realizar em nós, em nome do Pai, do Do Filho e do Filho, Espírito do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Um abraço forte, Marte. Estou te esperando na quinta-feira. Ah, eu queria Falou na pedir. sexta. Ele falou que ele vai vir na sexta. Não, sabe ele não ainda. sabe, mas eu estou falando que ele vem na quinta. Tô pedindo para vocês rezarem, tá, gente? Profetizando, hein? Rezem pelo nosso retiro, né? Eu Vamos sinto rezar. assim, cada um de nós estamos caminhando, ainda eu me sinto um nenezinho tomando leite, né, nessa vida espiritual, mas que vai vir muitas pessoas em diferentes caminhos e que Deus possa agir e ser a vontade dele lá, né? Que para mim o retiro é sempre um presente de Deus. Então, rezem por Que nós. dias que dias que serão para a gente Então, a estar rezando? gente não vai poder ter o SIC, porque coincide com o próximo dia do SIC, é dia 17, 18 e 19 de outubro. Maravilha, 17, 18 e 19. Mas a gente vai estar orando por vocês aí e intercedendo aqui da nossa casa, tá bom? Oswaldo, podemos considerar então 1 de novembro próximo? Isso, por então ali. o próximo encontro nosso fica de. Não, é isso, dia 1 de novembro, certo, gente? 1 de Certo. novembro. Ok, então. Ô, Marte, você tem o meu endereço? Não, eu vou mandar para ele. Não, tudo bem, depois a gente conversa, Marte, então, tá bom? E Deus abençoe vocês, tá? Então tá. Só um ponto. Rogério, eu vou estar pondo no grupo também um trabalho que eu e o Jair estamos fazendo de referenciar a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento até o Novo, indicar algumas referências dela com relação a Cristo e com a relação à igreja. É bem simplesinho. São 3 folhazinhas só, tá? E é muito legal e esclarecedor para a gente dar um panorama, às vezes, para algum irmão que vai estar falando sobre o Antigo Testamento e tal, e aí Tá a gente bom. vai estar conseguindo. Ô, Oswaldo, me manda o seu e-mail, que eu vou mandar essa árvore genealógica que eu fiz para você e você coloca lá. Legal, Bom, legal. Eu te mando, Rogério. Um tá abraço. jóia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado a gente. vocês. Até Tchau. mais. Deus abençoe a todos. Abraço.